Finalizado a avaliação da escala de coma de Glasgow, nós vimos no vídeo passado que nós tivemos uma atualização para escala de coma de Glasgow P, onde na letra D nós vamos fazer a avaliação pupilar, fotorreatividade, simetria, o que as pupilas estão falando do estado hemodinâmico do meu paciente. Na avaliação pupilar, nós podemos encontrar basicamente 4 tipos de pupilas, que nós vamos, em formas de detalhes, passar para vocês essa avaliação rápida, sem deixar de ser precisa e muito importante para a conduta do suporte básico, para a conduta do suporte avançado, quanto à remoção mais rápida ou conduta de procedimentos para esse paciente. A exemplo de que se nós tivermos um nível de coma de Glasgow rebaixado na nossa avaliação da escala, mas o formato que as pupilas estão nos apresentando, talvez a gente não vá usar um colar cervical, porque talvez ali eu estou encontrando sinais de uma pique elevada, uma pressão intracraniana elevada, talvez ali devido a uma herniação, e não cabe a utilização de um colar cervical porque nós estamos descumprindo as doutrinas, por exemplo, de Monro Kelly. Na avaliação pupilar, nós vamos jogar luz no olho do nosso paciente e já deixando bem claro que, por exemplo, a lanterna que nós usamos no nosso dia a dia, nós não podemos fazer essa avaliação com a lanterna pelo fato dela ser uma luz muito forte e prejudicar a visão do nosso paciente, embora sendo nessa luz mais baixa, não é indicado. Nós temos dispositivos que nós compramos especiais para fazer essa avaliação pupilar, como uma caneta clínica de pupilas. Muito fácil de encontrar em lojas de artigos hospitalares e pré-hospitalares. Os olhos são compostos pela esclera, que é essa partezinha mais branca do olho, pela íris, que dá a cor do olho, alguns têm verde, azul, enfim, e no centro a gente tem as pupilas, que é a parte mais preta. Sabe quando a gente tira uma foto, principalmente com aquelas máquinas mais antigas de flash, e na revelação da foto a gente encontra uma parte bem avermelhada? Ali foi a luz que entrou dentro do globo ocular e aquele vermelho ali é dos diversos vasos sanguíneos que temos dentro do nosso olho e refletem esse vermelho ali desses vasos sanguíneos. As pupilas, ela tem a função de contrair para fechar a quantidade de luz exorbitante que está entrando dentro do globo ocular e, consequentemente, para dentro do cérebro do paciente. E tem a função de expandir, ficar grande para tentar enxergar, por exemplo, melhor. Ao exemplo, quando nós desligamos as luzes do quarto, estamos em um escuro total, as pupilas abrem para tentar enxergar naquele ambiente escuro. Quando esse paciente tem um traumatismo crânioencefálico ou qualquer outro tipo de patologia, pode ser que essa resposta da fotorreação através das luzes pode estar comprometida. E nós vamos ver esses diversos tipos de pupilas, esses diversos tipos de reação. Quando nós jogamos luz no olho do nosso paciente, é importante dizer que nós temos que jogar luz sempre pelas laterais, tá, do olho do paciente, e nós queremos encontrar aqui uma pupila que tem uma fotorreação, ou seja, quando eu jogar luz dentro do olho do paciente, exclusivamente dentro da pupila, é para ela ter fotorreação àquela luz, ou seja, ela diminuir, ela contrair para controlar a quantidade de feixe de luz que entra dentro do olho. Em alguns pacientes nós vamos encontrar uma pupila que não fotorreage. Mas o que seria normal encontrarmos aqui e dizermos que as pupilas do paciente estão normal? Nós devemos encontrar uma pupila chamada de ISO.
trazendo um prefixo de tamanhos iguais, isocóricas, fotorreagente. Isso é uma pupila normal. Quando eu jogo luz no olho do paciente, as pupilas elas contraem para um tamanho só, tá? Então aí nós temos uma pupila normal. E eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, um pupilômetro, tá? Tamanhos de pupila normais que não dá para me representar de uma forma bem didática nesse vídeo. Então, isocóricas, fotorreagentes são as pupilas normais. Eu posso encontrar no olho desse paciente também, nas pupilas, uma pupila chamada de miótica. Me lembra muito a palavra miúda, pequena, muito pequena. Então, quando eu jogo luz no olho do paciente e as pupilas elas contraem, ficam bem pequenas, então ali eu tenho uma miose, tá? No caso bilateral, de ambos os dois lados, e fotorreagente, porque elas tiveram a fotorreação, elas diminuíram de tamanho. O que essas pupilas estão falando do estado desse paciente? É possível que esse paciente tenha tido aqui na queda uma lesão, tá? De medula. É possível que esse paciente tenha ali uma lesão no sistema nervoso central. É possível que esse paciente também tenha ingerido muitos comprimidos ou substâncias ilícitas que estão trazendo aí uma fotorreatividade, deixando as pupilas bem pequenas, chamadas de miótica. Esse é o segundo tipo de pupila que nós podemos encontrar. É possível que ao jogar luz no olho do paciente, nós também podemos encontrar uma pupila que nós consideramos normal e outra bem dilatada. Pode ser que a dilatada esteja desse lado e a normal esteja desse lado. Ou pode ser também que a dilatada, bem grande, esteja desse lado e a normal esteja desse outro lado. Nós chamamos esse tipo de pupila de anisocóricas. Esse A está trazendo aqui um prefixo de negação. Isocórica, iso, estão ambas iguais, do mesmo tamanho. Quando eu acrescento o A, eu estou dizendo que elas não estão normais. Anisocóricas, elas estão desiguais, uma maior do que a outra. Se é fotorreagente ou não, ou se tem uma lentificação na contração dessas pupilas, elas são anisocóricas, fotorreagente ou não fotorreagente, e esse paciente possivelmente ele teve ali um traumatismo crânioencefálico, ou você vai encontrar nesse paciente também um acidente vascular encefálico, o AVC ou AVE. É possível que, ao jogar luz no olho do paciente, ambas as pupilas estejam dilatadas bilateralmente. Então, nós temos aqui uma midríase bilateral, ou seja, o olho do paciente, as pupilas do paciente estão midriáticas. Fotorreagente ou não fotorreagente, a gente vai entender agora, ou com essa lentificação também. Quando é que eu vou encontrar uma pupila midriática, bem grande? Por exemplo, quando uma pessoa normal está em um local escuro e elas dilatam para tentar encontrar focos de luz, para codificar, passando lá pela retina, passando pelos vasos sanguíneos ali, indo lá para o nervo óptico e entrando dentro do nosso cérebro, fazendo essa codificação, transformando aquele feixe de luz em uma imagem. É assim que funciona basicamente a nossa visão. Então ela dilata. Mas para uma pessoa normal, quando nós jogamos luz, ela tende a contrair e ficar isocóricas, fotorreagente. Mas pode ser que ao abordar esse paciente você jogue luz no olho dele e as pupilas ambas estejam bem grandes, bem dilatadas. Nós chamamos de midriáticas. É possível que esse paciente tenha uma hipóxia severa, uma falta de ar severa, uma falta de oxigênio severa. É possível que esse paciente também tenha ali uma anóxia, que está caracterizando aqui a morte das células cerebrais. É possível que esse paciente tenha ali um estado de choque hemodinâmico, que seja qual for deles, tá? É possível que esse paciente tenha um traumatismo crânioencefálico, é possível que esse paciente também tenha uma parada cardiorrespiratória, principalmente uma parada cardiorrespiratória, que é o estágio pior que nós podemos encontrar
ao atuar num procedimento com uma vítima que seja parada cardiorrespiratória traumática, ou seja, uma parada cardíaca após um trauma, ou que seja uma parada cardiorrespiratória clínica. Ao encontrar essa não fotorreatividade com essa pupila bem dilatada, chamada de midriática em uma parada cardiorrespiratória, ali, quando não tem uma pessoa cumprindo aqui a função de bombear esse sangue manualmente para fazer uma circulação, tanto a pequena circulação, a circulação pulmonar, quanto a grande circulação, a circulação sistêmica, para não deixar esses órgãos, principalmente o cérebro, entrar em isquemia, que é um dos órgãos que precisam de uma oxigenação. É tanto que a gente vê nos estudos de traumatismo crânioencefálico que nós não podemos, de forma nenhuma, deixar que essa saturação de oxigênio do paciente nas extremidades com oxímetro, por exemplo, de pulso, chegue a menor que 94%. Nós temos que manter esse nível de saturação acima porque ele é muito suscetível, ele é muito fraco à isquemia e ele vai começar a entrar em anóxia, a morte dessas células. E quando essas células morrem, elas não voltam mais. Então nós precisamos de uma oxigenação e esse oxigênio ele é transportado pelo sangue através das hemácias, enfim. Então nós precisamos de alguém comprimindo. Na parada cardiorrespiratória, 10 minutos que ninguém comprime o tórax desse paciente é possível. Isso é um estudo trazido ali pelo IUCOR, tá? Trazido ali dentro dos protocolos e indicações da American Heart Association, que dentro de 10 minutos sem que não haja compressões nesse tórax, esse paciente talvez não volte mais dessa parada cardiorrespiratória. Então, nós podemos encontrar 4 tipos de pupilas. Uma que seria normal, chamada isocóricas, fotorreagente, onde nós temos uma fotorreação. Nós podemos encontrar uma pupila chamada de miótica, quando elas estão bem retraídas, bem pequenas. Nós podemos encontrar uma pupila chamada de normal e outra bem dilatada, seja de um lado ou do outro, que nós chamamos elas de anisocóricas, e nós podemos encontrar uma midriática, tá? Pupilas midriáticas bilateral, uma midríase bilateral, onde nós podemos encontrar esses possíveis diagnósticos que eu passei para vocês. Então, estudar a avaliação pupilar é muito importante porque as pupilas, essa parte preta do nosso olho, tá? Ela fala muito a respeito do estado hemodinâmico do meu paciente.